Vinícius Júnior faz história e se torna o maior assistente da história do Real Madrid pela Champions League. Quero comentar aqui com vocês a situação do Vini Júnior, que estava sendo bastante criticado, né? Inclusive foi super vaiado no jogo anterior. Antes de entrar em campo, ele já foi vaiado pela torcida do Real Madrid. Tava uma questão sobre sua renovação de contrato ou não. E aí a gente vai comentar hoje sobre a situação do Vinícius Júnior no Real Madrid. Acabou de fazer um jogo histórico, né? Histórico literalmente, se tornando o maior assistente do Real Madrid na história da competição. Então bora lá, a gente vai falar aqui sobre cada lance do jogo, né, que envolve o Vinícius Júnior, com 3 assistências e um gol, e a entrevista que ele deu no final falando sobre a renovação do contrato dele com o Real Madrid. Mas antes quero comentar com vocês um negócio, pedir para vocês se inscreverem, né, para vocês, se o nosso canal tá crescendo, se faz sentido para você esse tipo de conteúdo, escutar na hora que tá fazendo comida, na hora que tá fazendo academia, indo para algum lugar para outro, de um lugar para outro, enfim, quiser escutar alguma resenha sobre futebol, futebol europeu, futebol brasileiro, comentar sobre jogadores e Copa do Mundo, vou pedir para você se inscrever, beleza? Bora lá. Primeiro de tudo, eu quero destacar a primeira assistência dele, né? O Vinícius Júnior, ele tá se tornando um especialista nesses 3 dedos, né? Ele como ele joga de pé trocado, joga pela ponta esquerda sendo destro, ele se vê muitas vezes obrigado a dar um passe, dar uma assistência, uma virada de jogo com 3 dedos, e ele tá especialista nisso. Prova disso, o gol, a primeira assistência que ele deu pro gol, né, um golaço, jogada muito bem construída do Real Madrid, e ele deu um 3 dedos ali, Mbappé só foi no gingado com o goleiro caiu e ele fez o gol. Então quero destacar esse talento, né, do Vinícius Júnior, desse passe de 3 dedos dele, que tá ficando impecável. Inclusive ele tá melhorando bastante o pé direito dele, ele também tem acertado bastante passes usando o pé esquerdo e dando bastante assistência. Outra assistência que eu quero comentar é a assistência para o golaço do Mastantuono, né? O Mastantuono que entrou bem e o Vinícius Júnior deu aquela assistência absurda, só mostrando que ele realmente, sim, embora tenha sentido aquelas dores, realmente não se deixou abalar por conta daquelas vaias, né, que aconteceu no último jogo. Então aí ele já contabilizava até esse momento do jogo 2 assistências e ele participa do 4º gol, né? O primeiro gol foi do Mbappé, em jogada do passe do Valverde, né? Grande passe do Valverde. E aí ele participa também do 4º gol naquele gol contra. Ele também constrói a jogada pela ponta em velocidade, tenta achar o Arda Güler, se não me engano, na área, e o jogador, o Thilo Kehrer, que jogava no PSG, inclusive eu odiava ele quando ele jogava na época do PSG, que jogava com o Neymar, enfim. Ele participa, a UEFA deu assistência pra ele, muito bizarro isso, mas até aí foram 3 assistências, né? Antes do jogo começar, tinha Mbappé, Cristiano Ronaldo e Vinícius Júnior, com 27 assistências cada um, e agora ele tá com 30, é o maior assistente da história do Real Madrid, na Champions League, né? E o Real Madrid que tinha Kroos, que tinha Modric, que jogou mais tempo que eles, mas enfim, vou até aproveitar pra fazer um gancho, porque sempre que o Vinícius Júnior tá em uma fase ruim, sempre que ele tá sem marcar muito tempo, sempre que ele tá sendo questionado pela torcida, sempre tem comentários falando que ele é bagre, né? Inclusive eu fiz alguns vídeos aqui anteriores no canal, e os comentários sempre indo nesse sentido, sabe? De que ele é bagre, que ele finalmente tá mostrando quem ele é, mas é um tipo de comentário que não faz o menor sentido, porque o Vinícius Júnior, ele já deu uma Champions pro Real Madrid e ajudou a conquistar outra sendo protagonista, né? Então, ele fazendo gol nas 2 finais, né? Fez gol contra o Liverpool, fez gol contra o Borussia nas finais da Champions League. Então, ainda hoje tem gente que acha que ele é bagre, né? Não sei se é por conta da visão que tem dele na seleção, ou se é por conta, não sei, de algum motivo que não faz o menor sentido. O Vinícius Júnior definitivamente não é bagre, definitivamente ele é o principal jogador da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Então é um tipo de argumento que não faz o menor sentido, né? A gente, de vez ou outra, vê críticas acima do tom contra ele. Ele realmente tá numa fase ruim, né? Mas ele sobra muito, ele ainda sobra muito. Só ver nesse jogo de hoje como ele... E tem vários jogadores do Mônaco que vão jogar a Copa do Mundo. Inclusive o lateral esquerdo é convocado para a seleção brasileira. Então, ele jogando em alto nível, ele sobra muito. E o Brasil precisa de um jogador como esse. Realmente ele tem desempenhado bem na seleção brasileira, mas Ronaldinho Gaúcho também não conseguiu desempenhar bem na seleção brasileira. Tem uma série de outros jogadores que ficaram devendo, né, com a camisa da seleção. Então, queria trazer esse ponto que me incomoda bastante, né? Sempre que ele é questionado, as pessoas já associam ele a um bagre, como se ele não jogasse bola. Ele tem melhorado a finalização dele ano após ano. Ele, obviamente, os números estão mostrando que ele tem afinado cada vez mais a assistência dele, o último passe para gol. Então, enfim, era mais um desabafo em relação a isso. E no final ele deu entrevista para a TNT falando sobre a renovação, né? Levantou-se aí de que ele teria falado, confidenciado para pessoas próximas a ele, que ele queria sair do Real Madrid.
E ele desmentiu hoje, né? Desmentiu hoje falando que quer ficar ainda por muito tempo no Real Madrid, que sabe que tem mais um ano de contrato, mas o presidente, o Florentino Pérez, gosta muito dele e ele gosta muito do Florentino Pérez. Então, aparentemente, essa situação desse burburinho dele sair ou não do Chelsea, vir com essa proposta de R$ 1 bilhão, aparentemente vai por água abaixo. E é isso. Se você concorda, se você discorda, se você acha que o Vini realmente é um bagre, comenta aí, traz seus argumentos e vamos debater, beleza? Se inscreve aí se faz sentido pra você e tamo junto. Valeu!